E nós vamos seguir o nosso papo aqui sobre a saúde do sono. Nós continuamos com a cirurgiã dentista doutora Rosani e a fonoaudióloga Vanessa. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é para a Vanessa, aqui do telespectador. Fala, boa tarde. Problemas com adenoide pode prejudicar a fala da criança? A Cristiane, do bairro São Cristóvão. Obrigada, Cristiane, pela participação. Pode. Então, além de prejudicar a fala, pode causar ronco também. Por isso que a gente, quando eu recebo o paciente, eu faço toda uma avaliação, uma bateria aí de perguntas. E, inclusive, essa parte de adenoide e amígdala, o filho ronca, como está a parte da fala. E, se necessário, a gente acaba encaminhando para o otorrinolaringologista, que é um especialista para estar avaliando adenoide e amígdala, Porque tem aquela criança que não consegue nem abrir a boca, porque acaba ficando com a língua para frente, porque não tem espaço, de tanto que tá grande essa amígdala, ela acaba interferindo muito na fala, tanto a amígdala como a adenoide. E isso, como você falou, é uma via de duas mãos, Às vezes o otorrino encaminha para vocês e às vezes as pessoas chegam com problema de fala e vocês têm que voltar para o otorrino, é isso? Isso, quando a gente observa, que faz uma interposição lingual, a gente acaba fazendo toda uma avaliação e daí encaminha para o otorrino para ele avaliar toda essa parte das vias respiratórias. Tem casos que precisa de cirurgia, Tem casos que eu recebo os pais, ele fez cirurgia de adenoide e amígdala, mas ainda continua falando dessa maneira, continua roncando. Então, precisa passar por uma reabilitação, no caso, a parte da fono, para fortalecer esse músculo e a gente vai ver o que está ainda causando, Porque, Vanessa, se isso não for tratado, quais são as consequências para a criança? Então, pode ser a questão da aprendizagem. A criança, o que me preocupa bastante é a parte de aprendizagem. Porque como ela não tem um sono tranquilo, um sono bom durante a noite, o cérebro não oxigena, Então, a criança fica com aquele aspecto de que parece sempre cansada, sonolenta. E em sala de aula, provavelmente, eu vejo que é uma dica bem importante para a família ou para os professores também, observar essa criança, se durante o dia ela fica com a boca aberta, Então, em sala de aula, será que ela está com a boca aberta? Como está a respiração dessa criança para estar? É um alerta para chamar a família, vamos fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo, Temos outras perguntas aqui, vamos ver para quem que é. A síndrome de, eu não sei se a pessoa escreveu errado, mas está Ondine, leva muito tempo para diagnóstico, ela é genética, suas apneias bem de origem central. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a síndrome. Meu nome é Jaina, sou a mãe do Ezequiel, ele tem 1 ano e 3 meses, talvez uma síndrome nova aí, Que fala um pouquinho de apneia de origem central, Então um pouquinho mais para o nosso, de repente, o especialista dessa semana, um dos médicos que vem aqui. Vou deixar então a pergunta de vocês aqui, Jaina, para a gente responder essa semana, um dos médicos que vem aí. Hoje a gente está falando mais a questão da fala aqui, vamos ver se tem mais um aqui. Oi, meu nome é Marta, meu marido ronca muito para dormir, fica um tantão da língua para fora e fica segundos sem respirar, daí a pouco estremece tudo e começa o ronco novamente, assim a noite toda, quase não consigo dormir. Daí o problema é para os dois, A gente estava falando aqui, eu acho que a gente as duas podem falar mais um pouquinho sobre o que leva também ao ronco, Não só a gente pode falar dos tratamentos, mas o que leva também ao ronco, As causas, Então, uma das causas, um aspecto importante é a obesidade, Que o aumento do volume dos tecidos intrabucais, que restringe o espaço para a respiração e é a causadora do ronco. Um outro aspecto, que ela se refere ao tamanho da língua, que se chama macroglossia, quando a língua tem um volume exagerado. E aí, nesse caso, não se aplica o uso do aparelho. Nesse caso, teria que fazer uma avaliação médica para avaliar realmente a proporção desse tecido lingual, que em algumas situações isso é cirúrgico. Então, e a questão principalmente da obesidade, que é um dos fatores principais, que inclusive contraindica o uso do aparelho intrabucal. Já falamos aqui ontem, então tem que fazer, pelo menos começar a emagrecer pela saúde mesmo, Hoje existem vários casos já, de casais separando de quarto, porque ou a esposa ou o marido não consegue dormir com ronco, Então, é um conjunto de fatores que, às vezes, acha que só fazendo terapia de fono vai resolver tudo. Não, mas a gente tem que ver se pratica algum tipo de esporte, atividade física, que ajuda bastante nesse processo terapêutico, se consegue manter uma dieta para perder o peso, Mas, antes de tudo, a gente precisa avaliar se existe apneia ou não. Nesse caso, então, o indicado é fazer uma polissonografia, com o médico, para ver qual será a melhor conduta e qual o grau de apneia.
e prejudica a saúde dos dois, né? Como você estava falando, que daí a mulher também não dorme e acaba causando problemas também. Oi, sou Neuza, minha filha tem um dos furinhos do nariz normal e outro bem pequenininho dentro do nariz. Ela coça bastante, o que devo fazer? Não sei se, de repente, tem que falar com o otorrino, né? Mas você já viu casos como esse, Vanessa? A parte mais anatômica, é genético, né? Então, tem que estar avaliando até que grau está atrapalhando a fala, que pode também estar atrapalhando a fala, a respiração, né? Então, tem que estar avaliando com o médico para ver qual será. Porque não adianta entrar com exercício terapêutico, porque eu não vou conseguir movimentar esse músculo, aumentar, né, essa abertura. Então, às vezes, é caso cirúrgico, né? Então, o mais indicado é passar com um médico clínico, um otorrino, para estar avaliando. Doutora Rosane, e cirurgia, né? Cirurgião dentista faz que tipo de cirurgia nesses casos? Faz algumas cirurgias no caso de essas doenças do sono? Não na parte clínica normal, aí seria da área da cirurgia bucomaxilofacial, que é dentro da odontologia, que são as cirurgias que intervêm na parte de palato, de abertura, para ampliar o espaço na cavidade bucal. Se não, fica também dentro da área da otorrinolaringologia. Então, por isso que o diagnóstico e o tratamento deve ter sempre uma abordagem multidisciplinar. Às vezes é o cardiologista que precisa entrar, porque quando o paciente tem apneia, o mecanismo de voltar a respirar, o tranco que dá para a volta a respirar, é o músculo do tecido cardíaco, do coração. Então, tem todo realmente um aspecto de saúde geral que está envolvido. E a pessoa que tem distúrbios do sono tem uma série de repercussões negativas no seu dia a dia, na vida de relação, no desempenho em relação ao trabalho, porque quem dorme mal à noite normalmente apresenta sinais de cansaço, pode adormecer dirigindo e toda a questão assim da vida de relação fica comprometida em pacientes com distúrbios de sono. Falta de atenção, né? Falta de atenção. Eu perguntei de cirurgia, porque tinha uma das perguntas aqui, agora eu já não estou mais achando porque ficou para trás, mas que falava de bochechas, que a pessoa morde as bochechas. E existe uma cirurgia agora chamada bichectomia, que a gente ouve falar muito para estética, mas também pode ser para esses casos, doutora? Então, a bichectomia, hoje, ela tem realmente uma busca muito grande na parte estética, porque ela é uma glândula de gordura que fica na bochecha e ela diminui o volume. Mas nas situações de aumentar o espaço, não é uma indicação dentro da área da odontologia, mas ela poderia, sim, diminuir o volume intrabucal. Tá, tem uma outra pergunta. Meu filho já fez cirurgia de adenoide, amígdalas e ouvido, mas ele tem alguns problemas em algumas palavras. Ele faz fono, mas ainda não está resolvendo. Será que passar do tempo ele volta a pronunciar melhor as palavras? Tem que saber o tempo que faz também, né, Vanessa? Tem que estar avaliando, é como a gente conversou antes, nessa parte, tem que haver toda uma reabilitação, né? Porque quanto tempo que essa criança ficou falando dessa maneira por alguma obstrução, né, de amígdala, adenoide, como ela citou. Então, depende da intensidade desses exercícios, da dedicação dessa criança nos exercícios, né? Então, é um conjunto de fatores que precisa ser analisado também. Ok, mais uma. Boa tarde, meu marido falando. Morde frequentemente as bochechas ou a própria língua quando está dormindo. Isso pode ser distúrbio do sono? É a Ada do Boa Vista. Pode. O morder as bochechas pode estar associado ao apertamento dental, que é o bruxismo. O bruxismo tem duas modalidades, uma delas que é o movimento de lateralidade e a outra forma de bruxismo é o apertamento. Então é comum de se observar nos pacientes aquela linha que fica demarcada na região das superfícies dos dentes que ocorre devido ao apertamento. Então teria que fazer uma avaliação para fazer um diagnóstico adequado, porque muitas vezes uma simples placa mio-relaxante pode estar encaminhando essa situação. Ela falou em placas. Na fono se usa algum instrumento ou são só exercícios mesmo para esses casos das doenças do sono, Vanessa? São mais exercícios. A gente trabalha especificamente músculo, né? O responsável ali de faringe, laringe, toda essa parte de pescoço e cabeça, né? E mais exercícios mesmo para fortalecer essa musculatura. Consegue observar um resultado muito legal na parte da diminuição da frequência e intensidade desse ronco. A gente estava falando aqui no intervalo, né? Eu vou perguntar para vocês duas agora para a gente reforçar. Falamos bastante da obesidade que atrapalha e a bebida alcoólica também, né? Sim. Naturalmente, quando a gente dorme, esse músculo relaxa, né? Então, quando faz uso da bebida,
acaba relaxando mais ainda, né? Então tem casos que falam, eu só ronco quando eu bebo. É porque esse músculo está mais relaxado, né? Então a língua cai, tudo relaxa e daí acaba diminuindo o espaço para passagem do ar e a faringe acaba vibrando. O que causa o ronco é a vibração dessa faringe, né? Então por isso que uma das indicações, a gente tem toda a orientação para passar para esses pacientes também, que é a higienização do sono, né? E entra essa parte do álcool, o fumo, a alimentação, né? Cuidar da alimentação à noite também. É a saúde como um todo, né? É a saúde como um todo, que a gente fala que é a parte da higienização do sono. Doutora, quer dizer então que o vinhozinho antes de dormir, que as pessoas dizem que dorme bem, no fundo não é um bom sono, né? Dorme bem, mas realmente tem uma repercussão importantíssima sobre o relaxamento das estruturas. Então, ronca muito mais quando toma sob o efeito do álcool. E toda essa série de problemas que a gente já citou, né? Não, contanto que tem um aspecto também, Fabiana, que é a questão das cefaleias tensionais associadas ao apertamento dental, ao bruxismo, né? Que muitas pessoas acham que tem enxaqueca e, na verdade, a cefaleia tensional é uma consequência do apertamento dental na grande maioria das vezes. O problema aqui vai causar as dores de cabeça, é isso? Exatamente, a contratura do músculo, do masseter, que é esse músculo importante da mastigação, que está interligado com a região temporal. Então, normalmente, a dor de cabeça relacionada à área temporal, ela tem associação com o apertamento dental. E as pessoas devem demorar para conseguir esse diagnóstico, né? Porque vai aos médicos e aí... Como é que a pessoa pode fazer para relacionar isso? De repente, o próprio dente chega a gastar? Como é que funciona para as pessoas conseguirem identificar mais rapidamente? O desgaste nos dentes é um dos sinais de bruxismo, mas tem outros sinais, acordar de manhã cansado, com sono, com preguiça. A pessoa que dorme bem durante a noite, por que é que vai estar cansado com preguiça de manhã? Deveria despertar super disposta. Então, observar também a sensação na face, se na face parece que trabalhou a noite inteira, que movimentou essa musculatura apresenta sinais de cansaço, de enrijecimento, dor na região da articulação temporomandibular, são alguns sinais. E o ideal é procurar um profissional que possa fazer um diagnóstico e possa definir essa relação. É que tem que se conhecer aí atrás. Às vezes associa até com dor de ouvido, né? Exatamente. Acha que é dor de ouvido, mas é que está interligado, né? Masseter, mandíbula, maxila. Zumbido, então reflete inclusive. também. Gente, é uma série, né? Uma coisa vai ligando a outra, né? Mas a pessoa tem que se conhecer, tem que se cuidar principalmente, né? Vamos relembrar a higiene do sono? Que você já falou um pouquinho aqui sobre... a gente não falou dos aparelhos eletrônicos também, né? Então todas essas regrinhas, sim. né? O ideal, então, é evitar, né? Antes de dormir, 1 hora antes, aproximadamente, evitar ficar no celular, na TV, porque a luz acaba atrapalhando bastante o sono, a alimentação, porque como a gente precisa ter um equilíbrio da respiração durante a noite, se a pessoa come muito, né, pesa essa região da parte costodiafragmática que a gente fala, né, porque é um músculo e ele precisa se movimentar. Se está pesado, ele não vai se movimentar, né, e acaba interferindo muito e também pode ser um causador do ronco. Deixar o quarto confortável, então às vezes não consegue, a luz, a claridade acaba atrapalhando, né? Então, mexer nesse ambiente para melhorar a qualidade do sono. Se cuidar para ter saúde, meninas. Muito obrigada, doutora Rosani, a fonoaudióloga Vanessa. Obrigada pela participação. Sejam sempre bem-vindas. E a gente segue essa semana ainda até sexta-feira falando com outros profissionais, médicos também, para falar sobre a saúde do sono. O Ver Mais de hoje fica por aqui. Tenha uma excelente tarde. A gente volta amanhã. Até lá.